Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Dr. Edson Urubatã e agora nós iremos começar o terceiro e último bloco dessa série falando sobre educação básica americana e educação básica brasileira. Nesse último bloco, nós vamos falar daquelas provas, nossos vestibulares, que nós iremos comparar o nosso Enem com o nosso SAT e nosso ACT, tá? Muito importante para vocês. Vamos falar também sobre o salário dos professores. Será que é igual? Será que parece? Será que existe tanta discrepância do salário e a valorização da educação no Brasil versus aqui na América? Vamos falar sobre isso também. Mas antes de nós começarmos, não esquece aqui de deixar aquele like gostoso, tá bom? Aquele seu comentário maravilhoso, me seguir, dar aquele joinha e compartilhar com o seu amigo, ok? Vamos falar agora o Enem, o nosso Exame Nacional de Ensino Médio seria o SAT, tá? Só que diferente quando você vai fazer o application para a faculdade aqui, lá você faz o Enem, faculdade. Aqui você faz lá o SAT e aí o que acontece, gente? Eu sei que você tem lá os programas do Enem e as suas ramificações para escolher a faculdade, mas qual é a principal diferença aqui quando você tem aqui o SAT? Você faz o SAT, você guarda a nota. Aí você pega o teu GPA e, por exemplo, no Brasil, a gente não considera a nota do ensino médio para a ascensão da faculdade. As pessoas não olham o seu boletim. O seu boletim, depois que você faz a matrícula, você pede o seu histórico escolar, né? Beleza, mas isso não vai ser um fator preponderante para a sua escolha. A nota do Enem é um fator preponderante. Aqui é diferente. Então você vai pegar o seu Scholastic Assessment Test ou o seu ACT, que é o American College Test. Você vai pegar esses dois, vai somar com o teu GPA, e aí se você fez AP ou IB, teu GPA é aquela nota, plus, lembrando que nós falamos sobre o Baccalaureate, que é o International Baccalaureate, que é o IB, e sobre o AP também, sobre essas duas modelagens que podem agregar valor ao seu GPA. O GPA, vamos lembrar o que é GPA, gente, que é Grade Point Average, que seria a sua média de nota, que vai de 0 a 4. É bem confuso, depois eu posso fazer um bloco só para você entender isso, mas na verdade eles vão pegar as suas notas, as suas letrinhas lá, A, B, C, D, e vão fazer o seu GPA. Vamos lá, se a sua média for nota A, seu GPA vai ficar 4. Se a sua média for nota B, for letra B, seu GPA vai ficar 3. Se a sua média for letra C, seu GPA vai ficar ali 2. E se for D, seu GPA é 1. Se você for F, você reprovar, você não tem GPA, então esquece. Então, basicamente assim, a grosso modo seria isso. O IB e o AP, elas vão potencializar o teu GPA, beleza. O que mais é necessário para você submeter um application de faculdade, Urubatã? A sua vida pregressa, o teu tempo de hora comunitária. Então você tem que aplicar, isso é legal aqui no high school, você tem que aplicar o tempo de hora que você serve à comunidade, nas igrejas, nas fundações, você tem que ter uma quantidade de hora fora da escola que você contribuiu com a comunidade. Isso é outro ponto. Outro ponto, se você pratica alguma atividade esportiva ou uma atividade extracurricular, toca piano, canta, toca algum instrumento de corda, algum instrumento de sopro, você é diferenciado no esporte, qual esporte você pratica? Coloca no seu currículo. Mais um ponto. Cartas de recomendação. Você que é bagunceiro no Brasil lá e que você pode ir lá aplicar para a faculdade, fazer medicina, esquece, não vai acontecer aqui. Então, para que você faça a sua aplicação aqui, o seu professor vai ter que fazer uma recomendação sua. E se você for aquele aluno bagunceiro, você não vai ter recomendação. E eles não dão a recomendação, então você não vai conseguir. Então, assim, é muito comum. Do nono, lembrando que o nono, décimo primeiro e 12º é o high school americano. Esses 4 anos são preponderantes. Toda a sua postura, o perfil profissiográfico que é realmente mensurado para que você tenha acessão para a faculdade. E se você quer fazer uma Ivy League, que seria ali Harvard, Yale, Brown, UPenn, Columbia, que são aquelas 8 ali do Nordeste americano, eu acho que de famosa ali só não tem o MIT que não está na Ivy League. Então, assim, todas essas, se você quiser fazer, você vai ter que provar ainda antes que você fez alguma coisa brilhante, muito diferenciada para eles pensar que vão aceitar. Eles querem os melhores. Eles querem que você já tenha feito algo muito diferente no middle ou high school para que você mereça fazer parte do hall da fama dos mestres intelectuais. Não é fácil. E aí não precisa ser assim, né? Vamos lembrar que das 100 maiores universidades do planeta, 88 são americanas, né? Então, assim, aqui realmente o plano de poder americano é muito incrível. Mesmo eu tendo muitas críticas com relação à educação básica americana, é indubitável que a graduação é de muita excelência e o
plano de captação de mentes, ele é muito bem estruturado. O que acontece, gente? As maiores universidades americanas, Duke, Yale, Stanford, todas essas universidades, elas têm lá um pouco de americano que foram mega selecionados ao longo desses 50 estados, em grandes escolas. E ela tem também ainda as melhores mentes do planeta. As 5 melhores mentes da França, as 5 melhores mentes da Inglaterra, as 5 melhores mentes do Brasil, as 5 melhores mentes da Argentina. E ela começa a angariar essas crianças. Você imagina? E aí fica lá na porta lá quem? Fica lá na porta lá a Apple, você fica lá na porta lá o JP Morgan, Morgan Stanley e vai, por aí vai. Todo mundo lá na porta lá esperando lá, Meta, todo mundo lá esperando lá a oportunidade de pegar essa criança para estagiar. Os maiores escritórios de advocacia, e aí a criança realmente, quando ela vai para a rua, quando ela começa a ganhar o seu próprio salário, quando ela experimenta o mundo, ela experimenta na América. E ela acaba ficando por aqui. Então as melhores mentes acabam ficando por aqui. Essa engenharia de poder deles, ela é muito bem estruturada, que fica difícil você bloquear. Isso independe, isso está para além do dólar, já virou cultura, né? A gente tem grandes universidades aqui, então atrai pessoas inteligentes para estudar aqui, e uma vez que estudam e gostam de estar aqui, eles acabam ficando. E vou falar por quê, gente? Você imagina, um adolescente para ter uma ascensão e ser um dos melhores do seu país, ele abdicou da adolescência. Ele vai experimentar o sabor da vida a primeira vez aqui na América. Então quando você vai experimentar a vida, você está aqui. Então aquela memória afetiva acaba ficando aqui, exceto aquele carinho que você tem, obviamente, pelos seus pais, né, pelas pessoas que colocaram você no mundo e foram fundamentais para que você estivesse aqui. Mas é muito comum isso acontecer e é importante que vocês saibam disso. Agora vamos falar sobre o salário dos professores. Ah, Urubatã, na América é muito valorizado. Eu tenho certeza disso. Gente, um professor, a Flórida, os estados, eles pagam diferenciados, né? Então, cada estado paga diferenciado. Então, você tem lá o Washington Estado, tem o Washington District Columbia, que é a capital, que fica na Virgínia, e tem o Washington Estado. Lá tem Seattle lá, por exemplo, que paga lá, se eu não me engano, é 18 ou 19 a hora. Ali, Nova York, Califórnia, paga mais ou menos ali 15. Massachusetts paga 14,90, quase 15 ali. A Flórida é um dos piores, paga 12. Gente, um profissional de escola pública a hora. E quando você recebe por hora, gente, se é contratado por hora, por público ou privado, pode ser um profissional privado e dar aula na escola pública, tá? E ser contratado. Quando você recebe por hora, você pode estar no summer break, ficar doente, você não recebe, tá, gente? É diferente no Brasil. Então, assim, gente, tem professores que passam perrengue aqui na América. O sonho americano para professor é denso. Então, vem muito professor que é fluente em inglês, vem aqui e acabam fazendo serviços braçais que pagam muito bem aqui na América. Então, fica difícil até competir. Então, aqui eles têm problema para captar professores muito grande. Então, tem problemas educacionais na estrutura muito densos aqui nos Estados Unidos, tá? E para mim, quando você paga mal o professor, você já começa desvalorizando. A sociedade já não está valorizando. Que é muito diferente nos países nórdicos, tá, gente? Quando eu tive a oportunidade de ir lá de visitar a Finlândia e entender o porquê que a Finlândia era tão diferente, eu não vi uma base no sistema educacional finlandês em relação ao nosso brasileiro. Talvez tem muita coisa nossa até melhor, mas a cultura do povo de valorização à educação, a valorização do salário das pessoas, não só a estrutura, mas o salário. O professor ele ter orgulho de dizer que é professor em sala de aula, ter tempo para não se preocupar com outra coisa em relação ao salário e pagar as contas dele, e ter o foco atencional para as crianças é fundamental para o desenvolvimento de boa educação. E a gente não tem isso aí no país, né? A gente, infelizmente, não tem. E não tem isso aqui na América para os professores, tá, gente? Professor de graduação aqui ganha muito bem, não ganha mal. Professor de graduação aqui não ganha mal. Professores de high school aqui, mais ou menos, mas assim, middle school, elementary, kindergarten, gente, ganha muito pouco, mas muito pouco. Pouco mesmo. E é incrível. Então, eles sempre acabam tendo um segundo trabalho, Uber e outros trabalhos, gente. Assim, mas Urubatã é verdade? É verdade. Então, existe dois tipos de brasileiros, gente. O que vem aqui e entende que aqui é um lugar maravilhoso e que existem coisas boas e coisas não tão boas e que é um lugar normal. Existe ser humano que tem pecado, ser humano que às vezes fazem coisas boas, outros nem tanto, normal. Eu, particularmente, eu tenho vários pontos positivos aqui na América. E também tem um brasileiro que acha que tudo que o americano faz é perfeito, que não existe defeito nenhum e que tudo é uma bosta no nosso país e aqui é tudo perfeito. Infelizmente não é assim. Eu respeito a opinião deles, mas não é assim. Tem muitas coisas que nós avançamos bastante no que se concerne à educação. Muito. Eu sou apaixonado por muitos professores do Brasil. O trabalho que as crianças fazem do Elementary é incrível. E aqui também. Só que lá e aqui os políticos não valorizam a educação. Valorizam a estrutura, valorizam o ego, valorizam a graduação, a pós-graduação, o doutorado, a pesquisa,
os laboratórios, o esporte, a estrutura, porque faz parte da estrutura política, mas lá quando vai valorizar o professor assim, ó, eu vou te dar material, mas eu vou pagar você para você poder realizar seus sonhos, ter uma boa casa, isso não existe. A única diferença é que o professor, às vezes, ganhando menos aqui, consegue ter uma qualidade de vida melhor do que no país, aí no Brasil. Então ele consegue ter uma qualidade maior de vida, então eu percebo isso, que mesmo ganhando menos, ele consegue ter uma qualidade maior de vida. Por exemplo, o carro aqui às vezes vira sucata, as pessoas têm carro zero, e é muito barato em relação ao Brasil, mas é infinitamente barato, é difícil uma pessoa não ter carro, né? A pessoa não tem carro quando vive num perímetro tão urbano, tão metrô, que às vezes nem quer ter carro, mas não porque não pode, que a pessoa ganhando até um baixo salário, a pessoa consegue ter um carro, consegue ter uma casa, consegue ter televisão, ter os aparelhos eletroeletrônicos, esses sonhos que são muito comuns, a gente sonha a vida inteira em ter um carro, uma casa toda eletrônica, com aparelhos, computadores legais, isso você realiza com pouquíssimo dinheiro aqui na América. Então isso seria um ponto, talvez, que fizesse com que o professor, às vezes ganhando menos, não se sentisse tão desvalorizado, mas é desvalorizado também, infelizmente. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Vamos lembrar, tá bom, de você, se você quiser entender como a escola funciona, você vai lá no Great School ou no NICHE School também. Você pode ir lá visitar esses sites ou esses apps que vão te dar realmente aonde você pode estudar com seu filho. Lembrando que antes de você pensar em matricular o seu filho, você tem que ter o zip code, morar na região onde seu filho quer estudar. Então é muito bom você, antes de você pensar nisso, se planejar, visitar o lugar. Se você pensa em morar aqui, se você mora aqui e está pensando em se mudar, não esqueça de avaliar esse aspecto. Às vezes você tem um filho muito pequeno, nunca se atentou para isso. Lembrando, se está pensando em engravidar, lembrando que até os 5 anos você paga pela educação aqui na América, ok? Vamos lembrar disso. Que Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu joinha, seu like e fazer o seu comentário. Faça a sua crítica, tá bom? É muito importante para nós. Que Deus abençoe vocês. Fica com Deus.